Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso emite parecer favorável à aprovação das contas de prefeituras. Pleno multa construtora e ex-gestores por falhas em obras do Poeira Zero. Câmara de Juína deve adotar medidas para cumprir a lei de acesso à informação. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2017 de dezenas de prefeitos. Destaque para o município de Guiratinga. Acompanhe na reportagem. Além das contas anuais de governo de Guiratinga, os conselheiros emitiram parecer prévio favorável à aprovação das contas do exercício de 2017 das prefeituras de Santa Terezinha, Indiavaí, Novo Horizonte do Norte e Gaúcha do Norte. As contas de Guiratinga foram prestadas pelo então prefeito Humberto Domingues Ferreira. A equipe técnica apontou 5 irregularidades, como ausência de transparência nas contas públicas, abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes e descumprimento do prazo de envio da prestação de contas. O município teve uma receita líquida arrecadada de R$ 35.400.000, inferior à prevista na lei orçamentária anual, que foi de R$ 35.800.000. Sobre a análise de disponibilidade financeira, observou que para cada R$1 de restos a pagar, o município de Guiratinga teve R$ 2,34 de disponibilidade financeira. Já o IGFM constatou que o município alcançou a posição de número 96 no ranking geral do estado e ficou classificada como gestão em dificuldade. A equipe técnica saneou uma irregularidade e manteve as demais. Ele apresentou alegações finais. Com isso, o relator do processo acompanhou o entendimento do Ministério Público de Contas e emitiu recomendações para que o município realize as audiências públicas, abstenha de abertura de créditos adicionais sem saldo e encaminhe as informações e documentos relativos às contas anuais de governo obrigatórias por meio do sistema Aplique. E o TCE identificou falhas na execução do programa Poeira Zero da Prefeitura de Cuiabá e aplicou multas à construtora e a ex-gestores. Veja os detalhes. As multas, que somam 30 UPFs, foram aplicadas aos engenheiros fiscais Enedino Antunes Soares e Gervásio Madal de Assis e à construtora After, em decorrência da liquidação e a execução irregular de uma obra no bairro São Sebastião 2, sem a devida cobertura do contrato número 5.912 de 2012, referente ao programa Poeira Zero da Prefeitura de Cuiabá. Nessa tomada de contas instaurada pelo TCE, foi constatado um superfaturamento por quantidade, uma vez que foi medida e paga a execução de serviços na Rua Machado de Assis, que não existe naquele bairro. No entanto, o relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo, apontou que não foram identificados danos ao erário municipal, uma vez que os fiscais da obra alegaram que os serviços foram realizados na Rua Machado de Assis, só que no bairro Santa Cruz, situação devidamente comprovada por meio de um aplicativo. Há a constatação de que tal rua foi de fato asfaltada no período compreendido entre setembro de 2012 e dezembro de 2013, conforme imagens do aplicativo Google Earth e também de que é compatível com a medição realizada no mês de dezembro de 2012, que consiste em prova indiciária da execução do serviço pela construtora Alfa. Desse modo, essas provas parecem evidência suficiente para aceitar a efetiva prestação dos serviços por parte da empresa contratada. Então, o relator do processo votou pela regularidade dessa tomada de contas ordinária, com a aplicação de multas aos responsáveis, em razão da ilegalidade da execução de serviços sem a devida cobertura contratual. Voto no sentido de A. Julgar regular a tomada de contas referente ao contrato número 59 de 2012, celebrado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, por intermédio de sua antiga Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a empresa Alfer Limitada. B. Condenar os senhores Enedino Antunes Soares e Gervásio Madal de Assis e a construtora Alfer Limitada ao pagamento de multa individual no valor de 10 UPFs, MT, em decorrência de execução irregular
de obra não prevista no contrato, celebrado com a Prefeitura Municipal. O Tribunal de Contas de Mato Grosso deu provimento parcial ao recurso interposto pelo então ordenador de despesas da Câmara de Juína. Algumas irregularidades foram sanadas, o que levou o Pleno a excluir multa aplicada em decisão anterior. Acompanhe. O recurso buscava alterar o acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a irregularidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação encontrada no processo de monitoramento em razão do descumprimento do termo de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Câmara de Juína. O então ordenador de despesa da Câmara de Vereadores, Sandro Cândido da Silva, havia sido multado em 11 UPFs. A defesa alegou que disponibilizou as informações orçamentárias por credor e que basta o cidadão realizar a consulta, seja por período, exercício ou favorecido, ressaltando apenas a inconsistência na consulta por nome ou por parte do nome. O recorrente registrou também que todas as informações referentes aos contratos firmados pela Câmara estão devidamente inseridas no portal Transparência, sendo possível consultar todos os documentos referentes aos contratos. Diante de toda a fundamentação apresentada e em consonância parcial com o Ministério Público de Contas, o relator conselheiro interino Luiz Henrique Lima concluiu pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, tão somente para excluir a multa no valor equivalente a 11 UPFs, decorrente da irregularidade de natureza gravíssima. Conforme apontado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 do voto, essas falhas foram sanadas. Porém, há outras 12 determinações do TCE que foram mantidas para que a Lei de Acesso à Informação seja cumprida na integralidade, tais como a disponibilização de informações sobre licitações e audiências públicas. O TCE realiza nesta terça-feira a sessão plenária do Tribunal Pleno. 50 processos integram a pauta de julgamento. Confira. Entre os processos que integram essa pauta estão 4 medidas cautelares envolvendo as prefeituras de Cáceres e de Guarantã do Norte e as secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos de Cuiabá. Nessa sessão, os conselheiros interinos também devem analisar aproximadamente 35 contas anuais e tomadas de contas, entre elas os balanços de gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Prefeitura de Várzea Grande, Defensoria Pública de Mato Grosso e Assembleia Legislativa. Também estão na pauta cerca de 30 contas de governo ligadas às prefeituras, inclusive dos municípios de Rondonópolis, Sinop, Cuiabá e Várzea Grande. Auditorias de conformidade também devem ser apreciadas pelos conselheiros, a exemplo das realizadas com o objetivo de fiscalizar a folha de pagamento na Procuradoria-Geral de Justiça e na Câmara de Várzea Grande, e ainda a realizada na Secretaria de Saúde de Cuiabá, com o objetivo de fiscalizar as obras do novo pronto-socorro da capital. Também devem ser apreciados recursos, representação de natureza interna, monitoramento, pedido de rescisão, consulta e normatização. Os detalhes de todos os processos você pode conferir no portal do TCE, no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu localizado do lado esquerdo do site Sessão Plenária. Depois, clicando em pauta de julgamento presencial. Então, é só selecionar o processo de seu interesse. E atenção! Os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso vão ficar suspensos no período de 20 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019. Essa suspensão observa dispositivos publicados em portarias no Diário Oficial de Contas, que tratam do calendário de dias, de feriados, pontos facultativos e recesso. Lembrando que essas portarias
não impedem o ingresso de novas ações junto ao TCE, já que uma resolução normativa disciplinou o funcionamento do Tribunal de Contas durante as festividades natalinas e de final e começo de novo ano, em regime de plantão. Mais informações sobre esse assunto e o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!